Cidade Alerta de hoje começa falando, cara, sobre uma tragédia. Tragédia que aconteceu em pleno Dia das Mães. E olha só pra vocês, gente. Um moleque, um adolescente, 14 anos de idade, estava no parque da cidade quando foi atingido por um pinheiro. Praticamente um mês depois, Pedro continua lutando pela vida na UTI. A família luta aí para que o caso não caia no esquecimento e que providências sejam tomadas para acidentes como esse aí não acontecer mais. Jéssica Nascimento conversou com a família de Pedro e conta tudo agora pra gente. Pode rodar. Só não tá pior porque ele tá aqui. Porque ele voltou, né? Ele, apesar de ter tido a parada, ele foi reanimado e voltou. E depois de mais de 10 dias aí, sob sedação, ele voltou à consciência e assim, meu filho tá aqui. A consciência, o Pedro Miguel está aqui. Mas a dor de olhar para aquela cama e ver ele naquela situação é uma dor, ela só passa a hora que a gente consegue pegar um pouco no sono, porque o subconsciente ele apaga, né? Na hora que a gente consegue pegar um pouco no sono, mas é só abrir o olho que tá tudo de volta. Um mês de sofrimento, angústia, medo e revolta. Um misto de sentimentos, um pesadelo que jamais passava pela cabeça de Luciane, que hoje só queria trocar de lugar com o filho. Agora ele depende de todo mundo pra tudo. Ele pede pra coçar o nariz, ele pede pra coçar a bochecha. Uma criança que depende de você agora pra tudo, depende de outra pessoa pra poder estar fazendo tudo por ele. É uma situação muito difícil. Quantas vezes a gente falou se a gente pudesse trocar pra poder estar no lugar dele, porque ele é tão jovem, ele tem uma vida inteira pela frente. 30 dias em que a vida dessa mãe virou de uma hora para outra do avesso. O que era para ser um dia de comemoração em família se tornou uma tragédia. Para os médicos, eles não vão movimentar do pescoço para baixo. 8 de maio, 1h da tarde. Luciane, o marido e os 2 filhos, o Pedro Miguel, que tem 15 anos, e o caçula, de 4, estavam aqui no parque da cidade fazendo churrasco. Era Dia das Mães e a família tinha mais um motivo para comemorar. Luciane está grávida. A gestação foi planejada, muito esperada. É a primeira menininha da família. Então todos estavam muito felizes. Enquanto eles aguardavam o almoço, a Luciane decidiu amarrar uma rede em uma das árvores aqui do parque. É uma prática comum entre os visitantes. O Pedro perguntou: "Mãe, onde é que eu posso sentar?" A Luciane então estendeu uma toalha aqui no chão e o garoto ficou por lá. Só que minutos depois, um barulho estarrecedor. Uma das árvores, que tem cerca de 20 metros, acabou caindo, atingindo em cheio o garoto, que tem 15 anos de idade. O Pedro acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e foi reanimado aqui mesmo pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o hospital de base. Só que na época desse caso, o Parque da Cidade se manifestou. A administração disse que a árvore caiu porque estava com excesso de peso, onde pelo menos 5 pessoas deveriam estar sentadas, deitadas nessa rede. Só que a Luciane contesta. A árvore que caiu não foi a mesma que estava amarrada, né? Onde essa rede estava amarrada. Até porque, se fosse, o pinheiro iria cair na Luciane e não no garoto. Desde então, segundo Luciane, Pedro e a família não receberam nenhum apoio do GDF. Se dividem em 1.000 para dar conta de tudo, já que o adolescente está internado até hoje em um hospital particular de Taguatinga. Ele não corre risco de morte, mas o laudo é desolador. O Pedro está tetraplégico. Não vai mexer nunca mais o corpo do pescoço para baixo. Mas todos, inclusive o adolescente, têm muita fé.
estão se agarrando em um milagre. E a gente até acha que ele tá lidando muito bem com isso, porque apesar de triste, ele não tá deprimido, entende? Pela fé, por querer tanto em Deus, por acreditar naquilo que a gente fala pra ele, que a gente crê por Deus que ele vai ficar bom. Os dias não têm sido fáceis. No último mês, Pedro Miguel precisou passar por cirurgias devido às sequelas provocadas pelo acidente. Sofre fortes dores na cabeça, já que o crânio foi fraturado. Se alimenta por sonda e está vivo com a ajuda de um respirador. Mesmo ganhando alta, ele vai precisar do aparelho, ou seja, de um home care, aos 15 anos de idade. Mas ele depende do respirador para viver, entende? Então, eles estão tentando fazer um treinamento para poder ver se ele passa para um respirador menor, de menor porte, porque a palavra deles é home care. E para levar ele para poder ter os cuidados de um home care, ele precisaria de um ventilador que possa ser usado em casa e não hospitalar. Após o caso, a Nova Cap instalou várias placas aqui pelo Parque da Cidade, proibindo os visitantes de amarrarem as redes de balanço nos pinheiros. O aviso é claro: risco de queda com acidente grave. Isso fez com que a família do Pedro questionasse: foi necessário que um adolescente ficasse extremamente ferido aos 15 anos, no início da vida, para a administração decidir tomar conta do espaço? Uma nova nota encaminhada pela Nova Cap também trouxe revolta para a família. É que um laudo técnico constatou que o pinheiro estava podre. Por isso, acabou caindo. Mas a família quer respostas. Já estão com todos os documentos reunidos para entrar na justiça contra o GDF. Afinal, quem vai pagar essa conta? Solidariedade, ela não ajuda a sustentar uma situação. E a nossa vida virou do avesso. Da manhã para de tarde. Não foi de um dia para o outro, foi de manhã para de tarde. Nossa vida já virou do avesso e a gente nunca recebeu nenhum tipo de apoio, nada, de nenhuma espécie. Moleque bonitão, né, cara? 15 anos de idade. Sentado ali, vendo essa reportagem. Como é que são as coisas, né? O moleque sai de manhã pra curtir com a família. Lugar bonito, arejado, um cheirinho de mato que tem o Parque da Cidade. Eu já curti muito por aí. Ia ser só mais um dia de diversão, um dia de muito sorriso, um dia de um corre pra cá, de um corre pra lá, do mãe eu te amo. De abraça um, de abraça outro, voltariam pra casa e a vida continuaria. Se não fosse esse pinheiro, se não fosse essa árvore podre, ficar exatamente na cabeça do moleque. Exatamente na cabeça do moleque. Eu já convivi por algum tempo com uma pessoa tetraplégica. Cara, não é fácil os cuidados, viu? Não são fáceis os cuidados, cuidado de tudo, sabe? Cuidado para ele comer, cuidado para ele beber, cuidado para ele urinar, cuidado com tudo. Para dar banho, sabe? Cada coisa. A pele que resseca, o corpo da pessoa que você tem que virar, trocar de lado a toda hora para não dar feridas. Que essa mãe tenha muita força, mas que tenha muita força, porque ele vai depender muito mais agora de você. Nós tentamos contato com o administrador do parque e ele não quis falar sobre o episódio, tá bom? Para a senhora, para a família, continuamos aqui à disposição de vocês, tá certo?